Há rumores de que após um rank 3 de magos entrar na fase de cristal, eles passam por uma mudança fenomenal e experimentam um aumento exponencial de força. Pelo que parece, isso pode ser verdade. Lei Lin olhou para o trono carmesim atrás do Torão, uma expressão solene no rosto. Originalmente, seu próprio campo de força envolvia o dela e o suprimia a ponto de quase ser destruído. Agora, porém, expandiu-se muito, especialmente o enorme trono carmesim. Parecia quase corpóreo, e o poder que emitia excedeu um pouco de seu campo de força aterrorizante. Ah, isso é ótimo! Apenas o tipo de adversário que eu queria. Esta foi a primeira vez que Lei Lin sentiu a pressão no campo de batalha, mas ele estava sorrindo, evidentemente satisfeito. O oponente que ele queria enfrentar era precisamente Torão, que experimentou um enorme aumento em sua força espiritual e rompeu a fase de cristal. Bem, vamos ver a força real de um mago na fase cristalina. Lei Lin se sentiu febril quando uma camada de finas escamas pretas se formou em seu corpo. Múltiplas runas apareceram na superfície, formando uma membrana negra, uma camada adicional de defesa. Em face de um mago da fase de cristal, ele não ousou se conter por mais tempo. Se é isso que você deseja, disse Torão. Duas mechas de líquido vermelho fluíam dos cantos de seus olhos, como lágrimas de sangue. Isso lhe dava uma aura sinistra azuis. As duas silhuetas humanas se transformaram em sombras negras que colidiram umas com as outras. Um estrondo barulhento foi ouvido e uma enorme quantidade de energia ondulou em todas as direções. Senhor! Lord Lei Lin é realmente tão forte. Tamansi viu todo o cenário horripilante do lado de fora do campo e seu queixo caiu. O Torão foi de fato o segundo mais forte no ARMOF Vengeance, um pico da hidrofase magos. Não só ela tinha sido um oponente forte durante anos, como também havia rumores de que essa pessoa que era procurada pelo clã Ouroboros tinha avançado para a fase de cristal. O que é mais surpreendente foi que Lei Lin realmente teve a vantagem nesta luta, e poderia lutar contra ela a um impasse. Que tipo de força era essa? Apenas um pensamento foi deixado na mente de Tamansi. Ele iria agarrar as mangas de Lei Lin sem hesitação. Registro de campo de força da fase de cristal completado. Começando a analisar o perímetro de ataque do adversário, neste momento, Lei Lin, que estava lutando com o Torão, não parecia ter sido fácil. Embora ela tenha usado uma técnica secreta para entrar na fase de cristal, a força do Torão superou em muito as expectativas de Lei Lin. Ela não apenas formou uma armadura de força espiritual, que avançou completamente para a fase de cristal, em seu corpo, mas o resto de seus feitiços também foram grandemente amplificados. Pelo que parece, os rumores sobre as transformações massivas após o avanço da fase de cristal eram verdadeiras. Além disso, Torão havia reforçado sua vontade e estava lutando como um louco para acabar em destruição mútua com Lei Lin. Ela não se importava nem um pouco com ela, o que lhe dava muitos problemas. Seja qual for o caso, ainda havia limites impostos a alguém que entrou na fase cristalina usando uma técnica secreta. O sangue escorrendo do corpo de Torão tingiu o chão de um vermelho brilhante. Quase metade do sangue presente no corpo humano já fluía, e uma pessoa normal já teria morrido de uma lesão tão grave. Mesmo se ela fosse um mago, ela não estava em bom estado também. Como não poderia haver preço a pagar quando forçosamente comprimimos sua força espiritual para entrar na fase de cristal, semelhante à trapaça. Lei Lin não ficaria surpresa, mesmo que ela de repente explodisse em pedaços. Chama da chama sombria. As chamas vermelho escuras brilharam e Lei Lin aproveitou a oportunidade para obter uma vantagem do adversário. Lei Lin sorriu enquanto examinava os dados registrados pelo Ayahuasca. Ele se virou para olhar para o Torão, enquanto ainda pingava sangue. Seu rosto pálido, ele murmurou: você era um adversário digno. É uma pena, sentindo a força vital de Torão se esvaindo e que ela estava prestes a descer da fase de cristal, Lei Lin não continuou a se segurar.
Inicie o experimento e reúna os dados. Oshipa executou estritamente o comando de Lei Lin. O feitiço horripilante que rompera a formação defensiva da magia, que o braço da vingança não conseguira reagir a tempo, começara a se formar na mão de Lei Lin. Quantidades horripilantes de partículas de energia se condensavam e formavam uma mancha negra que repousava na ponta do dedo de Lei Lin. Lei Lin seguiu suavemente e apontou para o Torão. Rank 3 soletrar dica da Fatality. Técnica secreta escudo de cristal. Embora Torão soubesse dos planos de Lei Lin, seus instintos de sobrevivência e ódio contra o clã Ouroboros a encorajavam a aceitar a batalha. Muitos escudos de força espirituais espumantes apareceram diante dela, brilhando com runas Bang. O raio negro da morte chegou antes de Torão em um instante, e colidiu com o primeiro escudo de força espiritual da fase de cristal crack, e um buraco do tamanho de um dedo imediatamente se formou no escudo. Muitas rachaduras se estenderam do buraco como uma teia de aranha. Os escudos ondularam quando foram rasgados pelo raio da morte, como se fossem folhas de papel, a caminho de Torão. Este é o gosto da morte. Uma distração momentânea surgiu nos olhos de Torão, mas foi substituída quase instantaneamente pelas chamas cada vez mais aterrorizantes do ódio. Mesmo que eu morra, não vou morrer de forma tão humilhante sem causar danos ao meu oponente. Ela rugiu quando chamas vermelhas começaram a queimar seu corpo. Sacrifício de alma. As chamas do ódio nublaram seu julgamento. O rosto de Lei Lin afundou. Os magos sabiam que a morte não era um fim. As almas de muitos magos do alto escalão retornariam ao plano astral, aguardando a reencarnação. Um sacrifício de alma era uma técnica secreta que trocava sua alma. Para obter força temporária, a própria alma foi queimada. Que grande ideia! Ela basicamente destruiu sua última esperança. Pelo que parece, o magus que se chamava Torão tinha um imenso ódio contra o clã Ouroboros. Uma estranha aura se espalhou por todo o local no tempo que levou para as chamas vermelho sangue queimarem. Uma gema carmesim apareceu na testa de Torão e explodiu, trazendo consigo uma chuva de sangue. Foi nesse momento que a dica de Fatality apareceu na frente dela. Os dois colidiram. O espaço de repente tremeu, depois do qual parecia que nada havia acontecido. Lei Lin ficou surpreso por um tempo antes que seu rosto mudasse. Ele percebeu que as coisas não estavam certas e rapidamente escaparam. Como o som de vidro sendo esmagado, na área onde a gema vermelho sangue e Fatality Step entrava em contato, um buraco negro parecia ter aparecido, o que absorveu todos os objetos na área. Em um instante, até o ar parecia distorcido. Depois de uma contração repentina, ocorreu uma erupção aterrorizante. Uma grande nuvem de cogumelo subiu para o céu com o ponto de impacto como um núcleo. Grandes ondas varreram o chão e varreram tudo. Tamansi, que estava assistindo do lado de fora, foi engolido pelas ondas gigantes antes mesmo que ele tivesse tempo de gritar. Após a explosão, o próprio céu começou a se romper. Qualquer coisa que entrasse em contato com essas fissuras desapareceu de repente de sua posição original. Naquele momento, o céu estava rugindo, o chão tremendo. Foi somente depois de 10 minutos que a radiação remanescente da explosão se dissipou. Uma luz brilhou no vazio quando Lei Lin apareceu novamente. Atualmente, Lei Lin não parecia muito bom. Até ele foi afetado pelas consequências daquela aterrorizante colisão, e os ferimentos que sofreu não foram leves. Quanto ao seu adversário Torão, estando no meio da erupção, ela foi despedaçada. Muito menos o sacrifício da alma, apenas por causa da técnica secreta que o Torão usou para entrar na fase de cristal, combinada com os danos no final. Mesmo que ela não tivesse usado um sacrifício de alma, ela não teria muito mais tempo para viver. Que pena, Lei Lin suspirou, mas ainda assim seu rosto não registrou depressão. Para ele já havia realizado seus objetivos desta vez. Mesmo que o final tenha sido um pouco abrupto, tudo ainda estava dentro de seu controle. Ele caiu no chão,
seus pés pisando em uma pedra que havia sido queimada de preto. Tamansi, saia mestre, você tem algum comando? O solo ficou mais solto e Tamansi saiu do subsolo. Durante a explosão, juntamente com a sorte e suas habilidades como magus, ele conseguiu manter sua vida. No entanto, ele ainda sofreu ferimentos graves. Do ponto de vista de Leilin, Tamansi parecia aterrorizante, com as roupas esfarrapadas e a pele chamuscada. Para o que aconteceu desta vez, escreva um relatório para ser enviado. Eu ainda tenho outros assuntos para atender, então eu não voltarei para a sede por enquanto, ele ordenou. Desde que eles tinham realizado a tarefa, eles precisariam de outro conjunto de pessoas para validá-lo. Como você deseja, mestre. Aqueles eram originalmente Foscos. Tamansi teve que fazer como um oficial de inteligência, e ele respondeu rapidamente. Além disso, para essa mulher magus, como devemos lidar com ela? Aquela pequena fritura? Mande um mandado para ela. Leilin pensou no aprendiz de Toron e, no entanto, não prestou muita atenção a ele. Levaria 500 anos para um mero magus como aquele para causar uma ameaça à corrente dele. Escusado será dizer que, após esse período de tempo, Leilin teria avançado para um estado mais poderoso. Seria difícil dizer se a outra parte sobreviveria até esse período. Tudo bem então, embora Tamansi quisesse procurar refúgio em Leilin, ele começou a tremer quando ficou cara a cara com Leilin, e não conseguiu falar o que pensava. Atualmente, a aura de Leilin era imensamente forte depois de matar o Toron, e até mesmo um mago comum de 3 magus se sentiria desconfortável em sua presença. Além disso, apesar de seus ferimentos não serem sérios, eles ainda eram um problema, e precisavam ser resolvidos o mais rápido possível. Eu vou deixar para você amarrar as pontas soltas. Leilin pensou levemente a respeito, antes de desaparecer no ar, só deixando para trás Tamansi, que parecia triste e arrependido.